Olá, boa noite, saudações a todos vocês que me acompanham. Carlos Oliveira, mais uma vez, trazendo uma reflexão para todos que estão aqui online nesse momento. Uma noite de muita chuva aqui hoje, uma noite muito agradável, porém muita chuva. E quero desde já agradecer a Deus pela vida de cada um de meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, todos vocês que nos acompanham nessa oportunidade. Como foi divulgado mais cedo, essa live pretendo transmitir algumas palavras para você que me acompanha referente ao nosso papel diante das inúmeras situações que enfrentamos no nosso dia a dia. Não são poucas as adversidades, não são poucas as provações, mas em contrapartida a todas essas questões, existe uma responsabilidade de cada um de nós em consonância a todas essas questões faladas aqui. Então, você aí que está chegando, você que pretende acompanhar aí a live, você que nos acompanha também nas redes sociais, não somente aqui no Facebook, como também no nosso Instagram e também no nosso Twitter, como também no nosso canal no YouTube. Lá no YouTube, você, lá na barra de pesquisa, você digita lá, pergunte ao Carlão, que sou eu, né? Embora eu não sou nenhum gigante, muito pelo contrário, mas você pesquisa lá, pergunte ao Carlão, você vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos dê essa força para a gente incentivar aí o máximo de pessoas na busca da compreensão da palavra de Deus. E também no meu site www.pastorcarlosoliveira.com.br www.pastorcarlosoliveira.com.br. Eu quero mandar também, aproveitar, um abraço para a minha amiga Silvia lá de Paris. Silvia, forte abraço, saudações para você. Eu tenho certeza que está muito frio aí em Paris, mas acredito que você já está muito bem adaptada a Paris, a França. Um forte abraço ao seu esposo também, que espero ter a oportunidade de conhecê-lo. Sucesso a você, se cuidem aí na França. E é uma satisfação imensa a estar vendo aqui que você está acompanhando. Valdeci também. Valdeci é um amigo de longa data. Trabalhamos juntos, servimos a Deus juntos por um período. Valdeci, um forte abraço. Débora, você mora no coração, você sabe disso. Um beijo para você, a paz para você também aí em sua cidade. E a todos os irmãos que vão chegando aí, né? Ao fundo, se vocês ouvirem, eu sempre gosto de ouvir música clássica e clássica contemporânea. E essa que nós estamos ouvindo aqui é uma clássica contemporânea de Hans Zimmer, que eu gosto bastante. E a palavra de hoje é uma palavra de confronto para você que me acompanha. Por que de confronto? Porque parece-me que algumas pessoas estão, digamos, se esquecendo da sua responsabilidade, do seu papel. Eu não digo apenas na esfera religiosa como cristão, mas como
ser humano, como sociedade, parece-me que algumas pessoas estão se esquecendo do seu papel, da sua responsabilidade como cidadão, como pessoa, como humano de fato. Eu sempre costumo dizer que não é o fato de eu ser cristão, de eu servir a Deus, de eu seguir uma denominação religiosa, que por eu ser cristão eu procurarei ser uma pessoa correta. Ser correto é uma questão de ordem moral, independente de ser ou não ser cristão, independente de ir ou não ir à igreja. É uma questão moral, é uma questão que transcende o fato de frequentar ou não frequentar uma igreja. Não é porque eu não frequento uma igreja que eu sou uma pessoa imoral, e também não é porque eu frequento a igreja que eu sou uma pessoa que tem uma vida moral exemplar. Até porque nós sabemos que há muitas pessoas que não vão à igreja, que não frequentam igrejas cristãs, evangélicas, podemos assim dizer, que nós frequentamos, mas que são excelentes seres humanos no fator moral. Do mesmo modo, podemos dizer que há muitas pessoas que frequentam o ambiente religioso, igrejas como nós frequentamos, mas que têm uma vida moralmente que não é exemplo para ninguém. Então, a mensagem é uma busca de compreensão para a nossa responsabilidade, para o nosso papel diante dessa sociedade que nós estamos vivendo hoje. E antes de ler o texto para vocês, muitos irmãos perguntam para mim: irmão Carlos, por que você não apresenta todos os seus livros num vídeo só e a gente já fica sabendo qual é? Então eu vou apresentar para vocês os livros que eu publiquei até o momento. Claro que daqui a 2 semanas estou publicando mais um livro e claro, vamos estar aí sempre publicando. Então eu vou fazer pela ordem, tá bom? Pela ordem. O meu primeiro livro que eu escrevi foi esse aqui, ó. Quando Não Somos Culpados. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi, está na 3ª edição, já é um best-seller. Quando Não Somos Culpados. Esse livro aqui eu trato principalmente da filosofia de Jean-Paul Sartre, como também sobre vitimismo. Então, Quando Não Somos Culpados foi meu primeiro livro que eu escrevi. O segundo livro que eu escrevi, História de Israel. Esse foi o meu segundo livro que eu escrevi. Nesse livro você vai ver desde o princípio, lá com os sumérios, com os acadianos, até os hebreus nos dias atuais. Esse aqui foi o meu segundo livro que eu escrevi, História de Israel. O meu terceiro livro, História da Igreja, que trata desde Cristo, quando esteve entre nós, até o arrebatamento da igreja, falando um pouco da parte da escatologia, mas eu me atenho muito na história da igreja, principalmente na igreja imperial, medieval, primitiva e reformada. História da igreja, esse foi o meu terceiro livro, ok? O meu quarto livro, Hermenêutica, esse aqui é o meu quarto livro, que é muito bom, o valor da hermenêutica como ciência, tanto necessária como hermética, meu quarto livro. O meu quinto livro, Cacos de Telha, que também é um livro que fez muito sucesso, que eu recomendo muito, esse livro Cacos de Telha. E o meu livro de número 6, que é esse maior aqui, Calvinismo e Arminianismo, que também fez muito sucesso. Todos esses livros que eu escrevi, você encontra no meu site, porém, tenho que informar que todos esses livros que eu escrevi se encontram esgotados. Então, você pode pedir, mas vai demorar um pouquinho aí para você receber, em função de estarmos fazendo mais. Porém, como eu disse, daqui a 2 semanas estarei publicando aí, já lançando o meu novo livro, Cristo nas Páginas do Antigo Testamento. Tá joia? Vamos para o texto. Vamos ler aqui a minha Bíblia, eu vou abrir aqui. A Bíblia que eu estou fazendo uso é a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, que é a Bíblia que eu estou lendo nesse momento, nessa nova leitura que eu estou fazendo. E nós iremos ler o segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 7, e no versículo, ou versículos, nós vamos ler os versículos 14
E também nós vamos ler o versículo 15. Nós vamos ler os versículos 14 e também o versículo 15. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e versículo de número 15, que é um versículo muito conhecido, porém pouco lembrado, e que é um versículo que busca justamente o que eu falei no início, um alerta para que possamos nos colocar e assumir as nossas responsabilidades. Diz assim o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Ok? Esse aqui é o texto que nós lemos do segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículos 14 e versículo 15. Como eu falei, nós vivemos dias onde, infelizmente, algumas pessoas estão se distanciando de uma vida moral como deve se seguir, independente de qualquer credo religioso. A imoralidade, ela se tornou tão normal que até onde deveria haver um nível, na verdade não deveria nem haver imoralidade, mas um nível de imoralidade menor, tem aumentado, que é inclusive no próprio recinto religioso. Isso tanto na esfera evangélica, como na esfera católica, como na esfera espírita, como na esfera hinduísta, islâmica, budista, shintoísta, confucionista, enfim. Independente do credo, independente da questão religiosa, a imoralidade ela tem se tornado normal, infelizmente, em muitos ciclos. E isso tem contribuído muito para que o homem, ou o ser humano em si, esteja provando situações de sabores tamanho que faz com que seus dias na terra, infelizmente, venham estar sendo abreviados. Nós enfrentamos guerras, nós enfrentamos tempestades, nós enfrentamos tsunamis, nós enfrentamos pandemias, epidemias e pandemias, enfrentamos violência, enfrentamos preconceito, enfrentamos o racismo, enfrentamos uma série de situações. E muitas pessoas questionam, dizendo que todas essas coisas que estão ocorrendo, que ocorrem no nosso mundo, é porque o culpado de todas essas coisas é Deus. Que o culpado de tudo isso que ocorre, que a razão de pessoas boas sofrerem, é porque tem um culpado que é Deus. Como se Deus fosse o culpado do meu sofrimento. Nós não vamos falar aqui de esferas teológicas sobre a questão da origem do mal, por exemplo. Podemos falar em uma outra oportunidade, com mais tempo, voltado a isso, porque senão nós vamos alongar muito e tratar uma questão teológica muito complexa de forma aberta. Pode ser um tanto embaraçoso para algumas pessoas em termos de compreensão, falarmos, por exemplo, sobre a origem do mal. Mas eu posso afirmar que Deus não é o culpado de estarmos passando por todas estas situações. Deus não é o agente culposo de que devemos cobrar ou pedir ou solicitar explicações do porquê as coisas estão ocorrendo e da forma que está ocorrendo, se vai permanecer assim.
A ideia, em tese, que nós podemos ressaltar é que o exemplo maior que nós temos dos porquês dessas questões está registrado na própria Bíblia Sagrada, está registrado na própria Palavra de Deus. Quando nós buscamos a explicação ou a compreensão dos fatos que ocorrem dentro da Palavra de Deus, é natural que teremos uma explicação ou uma demonstração da verdade de forma tão explícita que para algumas pessoas, é como a própria palavra de Deus nos diz, que para algumas pessoas seria melhor nem ter conhecido a verdade. Por quê? Porque dizem que a verdade dói. Inclusive eu trato em um dos meus livros que eu escrevi. E inclusive fala até mesmo do mito da caverna. Mas a verdade não é para todos. Porque nem todos estão preparados para a verdade. Nem todos estão preparados para ouvir a verdade de fato. Porque a verdade, ela gera confrontamento. A verdade, ela impõe uma situação de correção. A verdade, ela estabelece princípios, limites, fronteiras, onde até aquele determinado limite você tem condição de ir, e a partir do momento que você ultrapassa esse limite, você passa a estar em ônus com a própria verdade. Então, a verdade, ela infelizmente não é para todos, porque nem todos suportam ou suportariam a verdade. E isso é um fato que nós devemos ter consciência. É por essa razão que nem todos serão salvos, é por essa razão que nem todos terão os ouvidos abertos para ouvir a palavra da salvação, porque a fé é que nos garante a salvação, é a fé em Cristo, é a fé no seu sacrifício. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se eu ouço a palavra, eu crio fé em mim, porque Deus me concedeu essa oportunidade de fé, Deus me deu a fé, e ao me dar a fé, eu tenho a condição de crescer na graça, no conhecimento e no amor de Jesus Cristo. Mas essa verdade, infelizmente, não será para todos. Isso é óbvio, isso é fato, e isso deve ser entendido por todos nós. É por essa razão, você que me assiste, já observou que tem tantas mães que oram pelos seus filhos, e seus filhos nunca são salvos. Que tanto pede a Deus pela conversão de seu esposo, para que seu esposo pare com os vícios, que isso nunca acontece. Passa o tempo, ele falece sem a salvação, sem ter ouvido a fé, sem ter ouvido a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando eu falo em questão de ouvir, eu não estou falando ou me referindo apenas em você falar e alguém escutar. Eu falo de você falar e alguém ouvir. Ouvir no sentido de guardar, esconder a sua palavra no meu coração. De esconder a palavra. É nesse sentido que eu estou dizendo. E nem todas as pessoas chegarão ou terão esta oportunidade. Então, em função disso, nós temos que entender que no mundo ocorre as coisas que ocorrem nos dias atuais, em função de muitos de nós, ou todos nós, estarmos a passos largos nos distanciando desta verdade, negligenciando essa verdade, aborrecendo esta verdade. E quem é a verdade? Cristo é a verdade. Quando nos distanciamos da verdade, quando nos distanciamos daquilo que é a realidade para nós, que é bom para nós, quando nos afastamos da luz, automaticamente o nosso mundo se torna mais escuro. O nosso mundo se torna mais penumbrista. O nosso mundo se torna mais, digamos, com pouco acesso ou com pouca luminosidade. Luminosidade essa que fosse capaz ou que viesse a ser capaz de clarear todo o nosso ambiente. E o texto que nós lemos é uma demonstração clara
que a responsabilidade maior, embora Deus é soberano, Deus ele é soberano em todas as coisas, nós não podemos negligenciar o fato de que existe uma responsabilidade em nós. De que existe uma condição, mesmo que talvez mínima, de uma responsabilidade que compete a cada um de nós. Se nós não abraçarmos, se nós não termos essa responsabilidade diante de nós e executarmos esta responsabilidade, automaticamente sofreremos os ônus pela nossa irresponsabilidade. O fato da soberania de Deus estar acima de todas as coisas não anula o fato de eu, de você, sermos responsáveis por inúmeras situações, inúmeras esferas em que tomamos decisões. Porque nós tomamos decisões também. Nós não somos uma marionete, como algumas pessoas, como por exemplo, eu sou calvinista e eu posso falar, como por exemplo alguns hipercalvinistas dizem, ou até chegam a afirmar como se nós fôssemos uma marionete de Deus. E nós não somos marionete, nós não somos um robô que Deus coloca a pilha e ele controla com seu controle remoto. Não é assim. Isso não anula a soberania de Deus. Isso não anula a soberania de Deus. Do mesmo modo que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade como agentes dotados de capacidade de escolher como livre-arbítrio? Não, como livre-arbítrio não. Como uma livre agência, podemos assim dizer, para ficar melhor e mais claro. Nós não temos a capacidade de fazer de fato tudo o que nós queremos. Então, o livre-arbítrio, ele acaba sendo um tanto limitado nesse aspecto. Mas existem inúmeros fatores em que a nossa ação ela é fundamental para que viesse a ocorrer. Então, esta responsabilidade, eu até tento fugir um pouco de questões teológicas, porque o intuito dessa live não é apresentar esboços de teologia de forma alguma, mas tentar sair um pouco dessa questão teológica e ir um tanto para o campo devocional. Mas existem coisas que a gente tenta e não conseguimos, né? Uma dessas coisas é isso. Eu nunca ou quase nunca consigo desvincular uma questão devocional com a teológica. Até porque nós que trabalhamos com teologia, sempre temos a teologia diariamente diante de nós, né? Então, essa responsabilidade compete a cada um de nós. Se eu entender isso, se eu compreender isso, a partir do momento que eu assumo a minha responsabilidade, a partir do momento que eu abraço as responsabilidades que eu possuo, que eu tenho, a condição de uma vida mais, digamos, acertada diante da sociedade, ela se torna maior. Ela se torna mais, podemos assim dizer, correta dentro de um campo social. Nós vivemos num mundo onde a cada dia que passa, nós seres humanos estamos nos distanciando, não querendo abraçar as nossas responsabilidades. Todos nós somos responsáveis pela situação climática do nosso planeta. Somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis pela situação pandêmica também, de espalhar todo esse vírus por todo este planeta. Nós temos as nossas responsabilidades também. A responsabilidade ela não se restringe apenas à origem da pandemia que foi lá em Wuhan, na China. Não são eles apenas os responsáveis. Todos nós somos responsáveis porque todos nós temos a condição de anular. Mas não anulamos porque não abraçamos a nossa responsabilidade. Todos nós somos responsáveis. Recentemente nós tivemos aí uma questão, ainda está ocorrendo, uma questão aí do Enem, não é verdade? Que o Enem ele não
segundo palavras do nosso excelentíssimo presidente, que o Enem ele não serve como critério de avaliação da educação brasileira. Eu diria que o problema não é nem o Enem, não a aplicação da prova propriamente. Eu diria até que o problema maior está na questão da corrupção. Não é nenhum absurdo falarmos que, infelizmente, para quem tem acesso, se compra o gabarito da prova, faz a prova, passa e está tudo certo. Infelizmente. É como diz aquela frase em inglês, né? This is Brazil, né? Ou seja, isso é Brasil, infelizmente. Mas o problema não está nisso. O problema é que muitos pais não cobram os seus filhos, como se a educação fosse responsável, ou melhor, responsabilidade do Estado. Como se o preparo como ser humano fosse responsabilidade do Estado. E não é. É responsabilidade de mim, que sou pai. Sua, que é pai, que é mãe. E nós não abraçamos essa responsabilidade, colocamos para os outros essa responsabilidade. Há 30 anos, 20, 30 anos atrás, era muito difícil entrar numa universidade. Hoje, é mais fácil entrar numa universidade. E ainda assim, o número de pessoas que querem fazer uma universidade é mínimo num país tão grande como esse. Para você ter uma ideia, a Rússia é um dos países que mais tem pessoas com doutorado e pós-doutorado no mundo. E aqui no Brasil, um país tão imenso, tão grande, as pessoas não se dedicam nem de fazer uma licenciatura. Como se o ensino médio bastasse. Ou seja, isso não é responsabilidade do Estado, isso é responsabilidade de cada um cidadão. De cada um de nós. Se nós realmente queremos um país melhor, isso depende de cada um de nós, e não uma responsabilidade do Estado apenas. Do mesmo modo a questão da segurança pública, que as pessoas tanto reclamam que o país não tem segurança pública. O país tem segurança pública sim. Só que, ao invés das pessoas terem a responsabilidade de educar seus filhos, de preparar seus filhos para uma sociedade melhor, ao invés de uma pessoa que não tem condição de ter um filho sequer, ela acaba tendo 10. Isso é responsabilidade do Estado? Não, é responsabilidade da pessoa. Só que as pessoas não abraçam, não assumem essa responsabilidade. E aí vem as consequências de não assumir a responsabilidade. Violência, falta de emprego, falta de oportunidades, escolas sucateadas, educação limitada, enfim, uma série de situações. Onde você não consegue competir com países de primeiro mundo. E nem isso. Mais cedo, eu ouvindo o noticiário, numa escala de acho que 20 países, onde foi avaliado onde a sua população tem mais otimismo, desses 20 países, o Brasil ficou em 19º em questão de otimismo. Ou seja, um país tão grande desse, o povo não tem otimismo, porque o povo enxerga o país e vê que o país é como se não tivesse jeito, não tivesse solução. Quantas pessoas estão indo embora do Brasil? Porque enxergam no Brasil um país sem solução. Isso não é culpa do Estado, isso é culpa de cada um de nós, que não assumimos as nossas responsabilidades. Toda esta introdução para chegar no texto que nós lemos. Quando Salomão concluiu a construção do templo e dedicou o templo a Deus, o povo já estava caminhando para uma divisão. Estava para acontecer a qualquer momento uma divisão, tanto é que aconteceu uma divisão. Nós percebemos que a instituição de Israel se deu e tendo como seu primeiro rei Saul. Após Saul, Davi assumiu o trono. E após Davi, seu filho Salomão assumiu o trono. Seu filho Salomão assumiu a responsabilidade de gerir a nação. Deus presenteou Salomão com anos de paz para que ele tivesse a oportunidade de edificar templo, de construir o templo, de dedicar o templo. E assim foi feito. Salomão, ele edifica o templo, ele consolida, ele estabelece, e o templo, ele é constituído.
Porém, o povo ele já estava, como eu falei, vivendo dias de divisão. Já estava se preparando para uma divisão. Por quê? Porque havia muitas, digamos, diferenças tribais, podemos assim dizer, conflitos tribais, como por exemplo, as tribos do norte com as tribos do sul. E consequentemente, quando Salomão fechou seus olhos e o novo rei se estabeleceu, não demorou muito para que a cisão, para que a divisão do Estado de Israel viesse a ocorrer, e aconteceu, onde se dividiu 10 tribos para o reino do norte e 2 tribos para o reino do sul. O reino do norte estabeleceu Samaria como uma de suas capitais e o reino do sul, Jerusalém. Consequentemente, o povo, tanto do norte como do sul, continuou sendo um povo muito hostil a Deus e trouxe consequências nefastas para a própria população. As consequências sempre vêm. As consequências sempre vêm. As consequências do país, do Brasil hoje, elas não vieram de alguns anos para cá. Isso vem de muito tempo. Isso já vem sendo alimentado desde o bojo. As coisas não acontecem de um dia para o outro num país como esse. Essa questão corrupta do país, porque o povo é corrupto, isso não é de agora, isso vem de muito tempo. E as consequências estão aí. A consequência é que o reino do norte, em função do seu distanciamento da verdade, veio com os assírios, e eu conto isso no meu livro, História de Israel, que é esse aqui, esse livro aqui. Os assírios sitiam o reino do norte, isso em torno de 700 anos antes de Cristo. E ao invés de mudar, o reino do sul seguiu o mesmo exemplo do reino do norte. E aproximadamente 580, 570 anos antes de Cristo são sitiados por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas antes de tudo isso acontecer, Deus já havia dado a mensagem para Salomão. Já tinha estabelecido a Salomão um conselho que deveria ser seguido. É claro que a palavra de Deus ela não é como a lei nossa, que num determinado período ela entra em caducidade, ou essa lei ela, digamos, é substituída por uma outra. A palavra de Deus ela não é como a lei que entra em caducidade. Existem, claro, evidentemente que sim, rituais religiosos contidos na Bíblia que sim, de fato, podemos entender como caducos, ou como se tivera sido feito naquele período, sim, ok, mas para os dias atuais, como se houvesse uma caducidade. É verdade, Patrícia, está chovendo muito aqui em São Paulo, né? São Paulo chove bastante, aliás, o dia inteiro está chovendo aqui em São Paulo. E eu gosto muito de chuva também. E a palavra de Deus, como eu falei, ela não entra em caducidade. Ela se renova a cada dia. Não é como o Código Civil que eu tenho aqui em cima, o Código Penal que eu tenho ali. Não. Ela se renova a cada dia. Ela não é substituída. A palavra de Deus não é trabalhada por substituição. E o conselho que Deus deu para Salomão, porque Deus sabia de todas as coisas, foi um conselho bem simples. É como se Deus estivesse falando para Salomão: Salomão, pede para o povo assumir as responsabilidades. Só que Deus ele foi muito bom, porque ele não falou assim. Ele falou, ele explicou. E aí ele fala: Salomão, se o meu povo, que se diz ser meu, que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar, não estou falando de
digamos, de se sentir inferior. Não, mas humilhar no sentido de se sujeitar ao que é superior, se sujeitar a Deus. Se o povo se humilhar, se o povo orar, falar comigo, me buscar, a minha face, se o povo se converter, se o povo mudar os seus maus comportamentos, mudar o seu mau caminho, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de agir, mudar a sua forma de ser, mudar a sua forma de querer julgar, mudar a sua forma de querer falar, se o povo mudar. Então, se acontecer aí sim todas essas coisas, eu vou ouvir o povo, eu vou perdoar o povo, eu vou sarar toda a terra. O que Deus está falando aqui é, se você assumir as nossas responsabilidades, ao invés de ficar lamentando pelos cantos, assumirmos as nossas responsabilidades, se eu e você assumirmos as nossas responsabilidades e termos uma mudança de vida, Deus está sempre pronto para nos ajudar. Tudo passa de uma atitude nossa. Tudo passa de uma atitude sua e minha. Tudo passa por uma situação onde eu me permito ser diferente, de mudar ou não. Eu sempre digo o seguinte: você tem um sonho, um projeto de vida pessoal. Você tem um projeto de vida pessoal. E você sabe o que tem que fazer para realizar esse projeto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Você passou o ano que passou agora, o ano passado, e você pensou consigo, eu não quero passar a próxima virada do ano com dívidas. Eu vou trabalhar e vou tentar juntar X reais até o final do ano. Você sabe o que você precisa fazer. Por exemplo, se você quer juntar em um ano 12 mil reais, R$1.000 por ano, certo? Você quer juntar 12 mil reais. Você precisa primeiro arrumar um trabalho, certo? Ao arrumar o trabalho, você vai ver as suas contas, ou seja, saídas e as entradas. O que sai e o que entra para mim no mês. Você vai fazer a sua matemática. Você vai observar. Opa, peraí. A minha saída, vamos supor que você ganha R$2.000 por mês. A sua saída está em R$1.500 por mês. A sua entrada, R$2.000. Quanto sobra para você? R$500. A sua meta é qual? É R$1.000 por mês, não é verdade? Você vai começar a pensar, o que eu tenho que fazer para atingir a meta que eu determinei a mim mesmo. Não é determinar a Deus, tá? Igual fazem algumas igrejas. Não é você colocar Deus na parede. Você tem que determinar as suas coisas que você vai fazer. Não colocar como se Deus tivesse a obrigação de fazer. Deus já fez todas as coisas. E você, o que faz? Ele trabalhou e trabalha até hoje. E você, o que está fazendo? Então você tem que estabelecer uma meta. Existem duas saídas para resolver essa questão. Simples. Ou você diminui a sua saída, ou você diminui a sua saída. Por exemplo, se eu ganho 2.000, quero juntar 1.000, mas estou gastando 1.500, você tem que encontrar um modo de diminuir, de enxugar a sua saída. Feito isso, você consegue juntar seus R$1.000 por mês. Isso é uma coisa que depende de você, não depende de Deus. Ou você tem que fazer uma outra coisa. Cara, eu não consigo diminuir minha saída. São contas fixas. Eu não consigo mudar isso. Por algum tempo eu vou continuar pagando R$1.500 por mês. Mas eu ganho 2.000 e eu quero juntar 1.000. O que você precisa fazer? Simples. Você trabalha 24 horas por dia? Eu acredito que não.
Será que você dorme 24 horas por dia? Eu também acredito que não. Eu acredito que você pode vender algumas horas a mais do seu dia para atingir os 500 que falta, para você somar os 1.000 e no final do ano ter seus 12 mil reais guardados. É simples. Depende de Deus? Não. Depende de eu e de você assumir a responsabilidade que cada um de nós temos. A responsabilidade é minha. Deus é soberano, mas a responsabilidade humana, ela vigora. E eu sou o responsável. Quero mandar um abraço para Abraão. Abraão lá de Londres, sigo ele. Falamos sempre que possível. Abraão, sucesso a você. Abraão é um exemplo de cidadão, de trabalho, de foco, de determinação. Abraão, você, sua esposa, seu filho, sua filha, o seu irmão, todos vocês que estão em Londres aí, pessoal do bem, lá do WhatsApp. Sucesso a você, Abraão. Em breve nós vamos estar aí. Eu e o Edton vamos estar aí. O Edton, nosso amigo. E já falamos com o Vinícius. Estaremos lá no Vinícius mês que vem, estabelecendo tudo. Forte abraço, Abraão. Sou seu fã. E, ó, meus livros estão aqui, viu, Abraão? Todos, hein? E vou mandar aí para você em Londres. Como eu estava dizendo, quando nós assumimos as nossas responsabilidades, quando nós nos dedicamos a fazer o que tem que ser feito, as coisas mudam. Não é algo impossível, não é algo difícil. Vivemos a situação que vivemos hoje por conta de nós mesmos. O país que vivemos é o país que vivemos por causa de nós mesmos. O mundo que vivemos é como é por conta de todos nós mesmos. Deus não tem nada a ver com isso. Deus, ele se predispõe, como eu li aqui para você. Ele mesmo falou: Salomão, você constituiu o templo, tá tudo bem, só que o povo está se afastando de mim. É simples, Salomão. Conversa com o povo, fala com ele isso que eu vou te falar. Se esse povo que se chama pelo meu nome, se esse povo me buscar, se esse povo orar, eu não estou falando de religiosidade, não. Eu não estou falando de ir para a igreja e ficar o dia inteiro dentro da igreja, não. Eu estou falando de assumir a responsabilidade como ser humano. De reconhecer e de atribuir a Deus, independente do seu credo, da sua igreja, de onde você vai ou deixa de ir. Eu estou falando como responsabilidade humana. Se nós reconhecermos o nosso Deus, se nós nos humilhar, se nós orar, se nós dedicar um tempo de meditação, de leitura da Bíblia, de bons livros, de bom conteúdo, se nós nos dedicar a se converter do que é mal, eu sei o que é ruim, então se eu sei o que é ruim, eu não vou fazer mais isso. Se eu mudar, com certeza Deus vai automaticamente sarar a nossa terra, essa terra aqui, ó. Deus vai sarar essa terra. Não é o planeta que precisa de cura, é o ser humano. É essa terra aqui que precisa de cura. É essa terra que Deus está falando: sararei a sua terra. Nessa live, então, quero deixar essa 1 hora que nós passamos aqui quase juntos, essa reflexão. Lá no meu canal no YouTube tem bastante reflexões de vários assuntos. Procurei fugir o máximo de questões teológicas para falar mais de questões devocionais, porque é o que precisamos, assumir as nossas responsabilidades. Que Deus te abençoe. Quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou, os que vão acompanhar aqui no Facebook. Esse vídeo eu vou colocar no canal no YouTube, e quem desejar acompanhar por lá também pode ficar à vontade. E quero mandar um abraço a todos os meus amigos. E quero também fazer menção nesse término e prestar condolências à família do meu amigo pastor Manuel, que faleceu num acidente hoje no estado do Goiás. Minhas condolências a toda a família, a todos os amigos e a todos os irmãos. Que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a todas as pessoas, independente das suas ações, para que você possa encontrar paz, para que você possa encontrar força. Eu sei que é difícil, às vezes a gente fala muitas coisas que para alguns parece loucura, mas se você refletir um pouco na sua memória, tirar 5 minutinhos para pensar na sua vida e falar: cara, depende de eu mudar algumas coisas, e você começar a fazer essas mudanças na sua vida, com certeza você vai ter uma grande diferença
vai sentir uma grande diferença e vai viver, o que é melhor, uma grande diferença em sua vida. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Fiquem na paz.